amigável e talvez até assim como se fosse de pai para filho. É só mostrar que nós precisamos dos gols dele, mas os gols vão surgir naturalmente, sem que se force nada. Acho que foi por causa daquele lance que o Raí tocou pra mim, que eu não toquei pro Mili, mas isso aí a gente tem que ter consciência e na próxima a gente tocar. Você acha que foi individualista naquele lance? Não sei, né? Pra mim, dava pra mim fazer o gol, mas infelizmente não deu pra mim fazer. O importante é na próxima acertar pra não ter esse erro. É isso aí, o Geração Esporte fica por... Ganhos e praticamente classificado, São Paulo treinou esta manhã no seu centro de treinamento e já está viajando neste momento para Salvador, onde enfrenta amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Vitória. No centro de treinamento, o São Paulo pela manhã fez um treino de 2 toques. Flávio vai substituir a Bernardo, que nem viajou por estar contundido. E a única dúvida na cabeça do técnico Telê está na lateral direita. Ele não sabe ainda se aproveita Cafu ou Zé Teodoro, que jogou a última partida. Nas demais posições, o time do São Paulo seguiu definido. Zé Teodoro ou Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo, Ronaldo, Flávio e Raí, Macedo, Miller e Elivelton. Retificando, o jogo é contra o Vitória. Para Telê Santana. Boa tarde, Telê. Boa tarde, Elia Júnior. Hoje nós invertemos. Eu passo a ser o repórter e fazendo perguntas. E nós temos muita coisa talvez a conversar, a perguntar, a responder às vezes. E vamos ver o que é que nós podemos falar sobre o São Paulo agora para frente. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco, Telê. Vitória amanhã na Fonte Nova segue acelerada em um ambiente muito descontraído. Tanto que o técnico Telê Santana topou inverter os papéis com a repórter Ana Cláudia. É isso mesmo. Com vocês, Telê atacando de repórter. Vamos admitir que você hoje fosse uma técnica e até que dirigisse uma equipe feminina de futebol. E naturalmente nós, e você, bom, você eu não sei como é que eu chamaria, se era de burra ou de burro, porque nós somos os burros. Como é que você reagiria com relação a uma crítica assim contundente, em que você fosse o alvo predileto de alguns repórteres e de alguns comentaristas também? Eu acho que os repórteres não podem ser parciais. O trabalho do repórter é dar notícia. Com relação, se me chamassem de burra como técnico, eu acho o seguinte: o futebol não é só o técnico que é culpado. Quando há vitória, a vitória é de todos os jogadores, inclusive o técnico e o departamento técnico. Então as pessoas têm que saber separar, serem mais adultas e não atrapalhar o trabalho dos outros. É verdade, você tem, em parte você tem razão. Às vezes a responsabilidade recai somente sobre o técnico. E se um jogador joga mal, ou se às vezes não cumpre as determinações, a culpa sempre cai no técnico. E às vezes você tem elementos para substituir. E às vezes não satisfaz também ao comentarista uma substituição que você faz. Às vezes ele prefere, às vezes por questões até pessoais, é mais amigo de um jogador, que isso acontece muito na crônica, às vezes é muito mais amigo de um jogador e por isso prefere que ele jogue em lugar de outro. E às vezes você sofre essa crítica. Você reagiria também da mesma forma? Acharia que ele teria razão por ser amigo de um jogador e ele procurar defender mais esse jogador do que o outro que está jogando? Não, como técnico do São Paulo, a minha resposta é o seguinte: o time começou mal, foi muito criticado, foi muito cobrado, eu fui muito cobrada como técnica, mas a prova está aí que meu trabalho está sendo reconhecido, que o time está na liderança do campeonato com 20 pontos, agradando ou não a quem não gostou. Essas coisas acontecem, infelizmente no futebol nós temos que conviver com a crônica e você sabe que na minha profissão tem aqueles bons e os maus. Tem também na sua profissão também tem aqueles que são bons, aqueles que são maus, e a gente infelizmente tem que conviver também com os maus. Eu sempre digo isso, não é possível que eu seja um técnico tão mau como eles pensam, se eu cheguei 2 vezes à seleção brasileira sem nunca puxar saco de ninguém, sem nunca pedir nada a ninguém, nem a repórter, nem a torcedor, nem a dirigente, nunca pedi nada a ninguém. Cheguei 2 vezes à seleção e às vezes pela própria opinião pública, o preferido era eu. Então eu não posso concordar
que as críticas que são feitas só denigrindo, procurando mexer com a minha imagem. Eu vou contar uma passagem aqui. A primeira vez que eu vi o São Paulo, eu estava comentando com o Tele que eu gostei de vê-lo alegre, apesar de todas as cobranças que estão em cima dele. A primeira vez que eu vi o São Paulo, ele me falou, não vou dar entrevista porque eu sou técnico que não gosta de falar. Falei, então empatamos, porque eu sou a repórter que fico nervosa na hora de perguntar. E agora, como é que tá? Não, o problema é o seguinte, é que quando chegam aqui, às vezes, me encontram, às vezes, mal-humorado. Mas por quê? Eu sou bicho? Não, é porque a imagem que transmite você é uma imagem que você é um homem que trata mal os outros. Daí eu não sou nada disso. Eu procuro ser educado com todo mundo. Então é por isso que hoje ele está segurando o microfone. Aliás, como repórter, até mais ou menos. Falamos e não falamos no time que vai jogar contra o Vitória. Escala aí. Escala. Tô na dúvida com relação ao Zé Teodoro e o Cafu, porque o Zé Teodoro jogou bem na última partida, mas o Cafu não jogou por problema de suspensão. E provavelmente vou ficar na dúvida, vou escalar lá em Vitória. E com relação ao Flávio e o Bernardo, as únicas dúvidas, o time deve continuar o mesmo, apenas com essas 4 mudanças, certo? Tá certo. Tá certo? Tá certo. E é um bom time, é um bom time. E é uma boa técnica. É uma boa técnica. Boa burra. Tá certo, ele é o seguinte, a democracia...